Fala galera, tudo beleza? E aí pessoal, tudo bem? Gente, passando aqui para a gente falar um pouquinho sobre VAD. Vem cá, o que pode, o que não pode, o que pode estabelecer, o que pode marcar, o que não pode marcar, como é que é esse negócio, como é que funciona esse negócio de marcação de VAD, como é que se estrutura isso, como é que se estabelece todos esses elementos. Bom pessoal, primeiro, muito cuidado com essa questão de marcação de VAD pelas seguintes questões, pelos seguintes elementos. Gente, uma marcação inadequada ou algum escrito inadequado pode fazer com que vocês percam o VAD. Claro, tem uma forma de resolver isso. Vou mostrar aqui para vocês o seguinte, ó. Vou pegar aqui dois VADs que eu tenho. Esse aqui é o das carinhas dos professores do CEISC, que é um VAD geral, tá? E esse aqui, o VAD nosso, da galera dos professores do... Nosso não, é que eu não tô. Do VAD dos meus colegas do CEISC, Constitucional e Administrativo. Beleza? Olha só. Dentro dessas construções, eu queria levantar para vocês o seguinte, ó. Digamos que eu tenho uma parte do meu VAD que está sendo marcada de forma inadequada e o fiscal disse isso. Bom, para ele não levar o meu VAD, se é só aquela folha, ou só são duas folhas quanto a isso, é muito melhor eu fazer a prova com um VAD incompleto do que sem o VAD. Então eu tiro essas folhas, arranco as folhas que ele está dizendo que estão inadequadas, ou então faço uma dobra, mostro para ele que não vou usar aquelas folhas que estão inadequadas. São soluções para você não perder o VAD. Mas, para você utilizar de forma bem tranquila o VAD, é importante você entender que algumas construções podem, outras não. Por exemplo, pode escrever no VAD, professor? Pode, desde que você coloque apenas a remissão. Como assim, professor Matheus? Coloque um V de vide, V-I-D-E, vide, artigo tal, vide, súmula tal, vide, orientação jurisprudencial tal. Isso pode. Você pode fazer novas remissões, você pode estabelecer essas novas remissões, certo? O que não pode, não pode jamais, em nenhum momento, em nenhuma situação, estruturar peça. Não pode jamais, em nenhum momento, estruturar peça. Isso não pode, tem que cuidar, tem que prestar atenção, tem que ter muito cuidado quanto a esses elementos. Beleza? Bom, pessoal, a fonte melhor para a gente ter, para saber o que pode e o que não pode, é o edital. Todo examinando da OAB, todo concurseiro precisa ler o edital da prova que vai fazer. O concurseiro lê o edital da prova que vai fazer, o examinando da OAB precisa ler o edital. Ah, estamos agora para fazer a prova do exame 32. Leia o edital do exame 32. Estamos para fazer a prova do exame 33. Leia o edital do exame 33. É necessário que o examinando leia o edital, certo? E aonde que eu vou buscar exatamente o que pode e o que não pode? É o edital. O edital é a regra, pessoal. Então eu não preparei nenhum material para vocês. Eu trouxe o edital para vocês entenderem exatamente aonde está essa regra. Essa regra está no edital da prova. Veja, edital de abertura do exame 32. Lá na parte final do edital, ó, na página 41, vocês vão ver material e procedimentos permitidos. Legislação não comentada, não anotada e não comparada. Então esses VADs universitários, esses VADs normais, podem, certo? Desde que não tenha o famoso índice estruturado. Esse índice estruturado foi considerado meio que nefasto pelas bancas, porque ele visa estruturar, por exemplo, para fazer peça. Então não pode ter esse famoso índice estruturado, tá? Não se mete com um VAD que tenha esses índices estruturados. Agora, índice remissivo pode, índice cronológico pode, índice geral, obviamente que pode. O que mais? Deixa eu pegar aqui. Índice por assunto pode, certo? Esses pontos pode, ok? Então, esses elementos são importantes. Cuidado com isso. Esse aqui é o VAD que a gente indica, o VAD da editora Ridel, Constitucional e Administrativo, para quem vai fazer a prova de Direito Constitucional, também Direito Administrativo no CEISC. E todos os demais colegas do CEISC têm, cada um na sua área tem o seu VAD
que recomendo, que são mais ou menos nesse modelo aqui, todos na editora Ridel, certo? Outra construção, posso levar um outro VAD universitário da Saraiva, da Ridel, da Juspodivo, etc? Pode. Leva um outro VAD universitário, não precisa ser um VAD específico, talvez o VAD até que você usou na faculdade ou tenha usado na faculdade. Pode levar também. Leva dois, um pouquinho mais marcado, algumas coisas assim, um outro mais limpo. O examinador vai ficar com o teu VAD por alguns minutos analisando aquelas marcações que ele entendeu que poderiam ser abusivas, verificando. Você precisa do VAD na prova, você tem um outro VAD que você vai trabalhando com ele. Então a ideia de levar dois VADs é sempre interessante. Leva um mais marcado, mais manuseado, e o outro que você saiba, que você conheça, mas ele sem nenhuma marcação, sem nada que você possa levar risco de perder o VAD. Bom, o que pode então? O que pode? Tudo que é tipo de legislação, ou seja, códigos, VAD, legislação, desde que não seja comentado, anotado ou comparado. Códigos, inclusive os organizados, que não possuam índices estruturados, ou seja, roteiro de peça. O que não pode é roteiro de peça. Cuidado com isso, o que não pode é roteiro de peça. Então, muita atenção a isso. Não pode ter roteiro de peças processuais, remissão doutrinária, ou seja, explicação sobre as questões. Jurisprudência não pode ter, informativos de tribunais não pode ter, ou quaisquer outro tipo de comentário, anotação ou comparações entre legislações. Professor, pode ter súmula? Súmula pode, súmula vinculante pode, orientação jurisprudencial pode, certo? O que não pode, certo? É exatamente essa ideia de informativos, questões doutrinárias e tudo aquilo que faça estruturar a peça. Professor, eu não entendo esse negócio, vocês falam estruturar a peça, eu não entendo o que significaria. É eu pegar, por exemplo, o mandado de segurança, marcar ele com o marca-texto amarelo. Pegar um marca-texto amarelo, agora que eu preciso de um marca-texto, não tem nenhum aqui na minha frente. Um marca-texto amarelo, mandado de segurança. Vou lá no artigo 5º, inciso 69, artigo 5º, inciso 70, vou lá marco o mandado de segurança. Aí depois, amarelo, eu só marco lá o CPC 319, que é inicial. Depois eu marco lá na Constituição, eu marco as competências do mandado de segurança no STF, lá no 102, inciso 1, no STJ, no 105, né? E marco só as questões envolvendo o mandado de segurança e depois eu vou lá para a lei do mandado de segurança, 12.016, e marco tudo em amarelo. Ou seja, o examinador vai começar a olhar, vai ver que em amarelo eu botei mandado de segurança. E eu só fiz e estruturei pedidos, todos esses esquemas, tudo em amarelo, mandado de segurança. Isso que é estruturar a peça, certo? Agora, se você definir uma cor padrão para direito material, outra cor padrão para direito processual, outra cor padrão para as iniciais, ou seja, mandado de segurança, mandado de injunção, ação popular, habeas data, ação civil pública, e outra cor para recursos, isso não é estruturar a peça. Você está definindo que quando for recurso você procura na cor laranja. Quando for ação de controle concentrado você procura na cor azul. Quando for remédios constitucionais você procura na cor amarela. E quando for direito material, que você acha relevante, importante, você procura na cor verde. Ok? Você deixou tudo tranquilo, tudo resolvido, sem problema algum. Sem nenhuma dificuldade, sem nenhum problema nesse sentido. Isso pode, certo? Então o VAD pode ter súmula, pode ter enunciado, pode ter orientação jurisprudencial. O VAD pode ser organizado, ó. Aqui nós somos organizadores do VAD. Aqui quando o VAD vem com um nome, aqui são as pessoas que organizaram, porque elas não escreveram a lei. São as pessoas que organizaram o VAD, certo? O VAD pode ter leis de introdução aos códigos, as leis de introdução, por exemplo, a normas do direito brasileiro, pode ter instruções normativas, índice remissivo, índice por ordem alfabética, desde que esses índices não estruturem peça, certo? O VAD pode trazer exposição dos motivos da lei, o VAD pode trazer regimento interno do STF, do STJ, pode trazer resoluções de tribunais, simples utilização de marca-texto, pode, tá? Traço ou simples remissão a artigos ou lei, pode.
Professor, remissão de súmula? Pode também. Não está ali definido, mas pode, certo? O que não pode é você escrever mais do que isso. Você começar a escrever no seu VAD ali outras informações a não ser as remissões, certo? O vide, artigo tal, o vide, súmula tal, o vide, lei tal. Ou seja, o que não pode é você exagerar nas remissões. Faça as remissões com o V ponto artigo tal, V ponto súmula tal, né? V ponto lei tal. Ou então faça as remissões igual está no teu VAD. Igual está no teu VAD. Faça uma dessas remissões, que é você escrever logo abaixo do artigo. Eu estou aqui na Constituição Federal no artigo 75. Estou aqui na Constituição Federal no artigo 75. Deixa eu pegar aqui, ó. Artigo 75. E aqui tem uma remissão, tá? Aqui tem uma remissão, que é uma remissão lá para o artigo 31, parágrafo 4º da Constituição. Ou seja, está fazendo uma remissão lá para a questão dos municípios, para a questão dos tribunais de contas dos municípios, né? E a possibilidade, inclusive, do TCU analisar contas municipais que envolvam dinheiro federal, dinheiro enviado pela questão federal. Mas vejam, façam remissões exatamente no padrão do código, ou então com esse V ponto artigo, V ponto lei, V ponto súmula. E não escrevam nada mais do que artigo, né, do que súmula, do que lei, para não gerar nenhum problema quanto a isso. Um outro elemento que a gente fala quanto a essa questão de marcação é o seguinte: a gente não pode transformar o VAD num gibi, como tem vários colegas que falam isso, né? Um gibi ou uma obra de arte, certo? O VAD não é um gibi ou uma obra de arte, então ele tem que parecer com uma lei. Então cuida para não ficar pintando todo o VAD, porque também isso é algo que vai incomodar aquele que vai analisar o teu VAD, e ele vai analisar com mais cuidado. E aí você vai ficar mais tempo sem o VAD, porque o examinador precisa olhar o VAD, então ele vai ficar com o VAD um tempo depois de você fazer a prova, se ele demorar. Então atenção a isso. A grande dica é: vocês precisam ler a legislação que vocês vão levar. Vocês precisam ler as normas que fazem parte da segunda fase de vocês. As mais importantes, vocês precisam ter uma leitura contínua delas, para que vocês localizem de forma fácil, para que vocês dominem a ideia mínima do que tem lá. Vocês não precisam saber de cor e salteado, mas vocês precisam saber a ideia mínima do que tem ali escrito. Esse é o ponto, esse é o elemento, certo? Então essa é uma construção bastante importante. Outra coisa, pessoal, posso separar o VAD por clipes coloridos, e posso também utilizar aquelas etiquetas. As etiquetas, as separadoras, precisam ser aquelas separadoras já feitas de fábrica, ou seja, que já vem com Código Civil, que já vem escrito Constituição. Eu não posso separar, por exemplo, com um post-it em branco, mesmo que eu tenha impresso, mesmo que eu tenha escrito bem direitinho com a letra, não. Tem que ser aqueles separadores de código que você compra, certo? Que você já compra. Ó, o último material ali, ó, utilização de separadores de códigos fabricados por editoras ou outras instituições ligadas ao mercado gráfico, desde que com impressão que contenha simples remissão ou a ramos do direito ou a leis, certo? Outra coisa importante, pessoal, vejam, ó. As remissões a artigo ou lei são permitidas apenas para referenciar assuntos isolados. Quando for verificado pelo fiscal, advogado, que o examinando se utilizou de tal expediente com o intuito de burlar as regras de consulta previstas nesta lei, formulando palavras, então não formula palavras para não gerar problema, certo? Textos ou quaisquer outros métodos que articulem a estrutura de uma peça, o material será impedido, sem prejuízo das demais sanções cabíveis ao aluno, ao examinando, certo? Então cuidado com isso, não transforma o teu material num gibi para ele não ser inviabilizado, para ele não ser, certo? Tornado totalmente incapaz de você utilizar. Então cuidado com isso. Material e procedimentos que são proibidos, pessoal. Códigos comentados não pode. Código anotado, código comparado, VAD anotado não pode, certo? Que tenha esse tal de índice estruturado, que estrutura as peças não pode.
Jurisprudência também não pode. Anotações pessoais, transcrições. Então, se você escrever no seu VAD fora a remissão, isso poderá ser entendido pelo fiscal que é advogado em anotação pessoal ou transcrição indevida e vai inviabilizar o teu trabalho, vai inviabilizar o teu material. Cópia, né, reprográficas, né, a cópia, o xerox, o famoso xerox, né, as cópias não pode. Utilização de marca-texto, traços, símbolos, post-its ou remissões a artigos ou a lei, de forma a estruturar roteiro de peças processuais e ou anotações pessoais. Então não pode ter resuminho no marca-texto, né? Não pode ter resumo no post-it, não pode nem ter post-it, certo? Só pode aqueles marcadores etiquetados, tem a marca fácil que faz, que são os que são mais aceitos. Beleza? Outra coisa, utilização de separadores de códigos fabricados por editoras ou outras instituições ligadas ao mercado gráfico em branco. Separador de código em branco não pode fazer, não pode realizar esses, tem que ser os impressos. Nenhum tipo de impresso da internet pode, informativo de tribunal não pode, livro de doutrina, revistas, né, jurídicas, apostila, vou levar a apostila lá da segunda fase de direito constitucional, não pode, infelizmente, calendários, anotações, nada disso. Na minha época podia doutrina, vocês sabiam disso? Na minha época podia. Levava o pessoal, às vezes chegava de mala, de tanto material. E tinha gente que botava todo o material, mas não estudava. E não adianta, né? Não passava do mesmo jeito. Mas na minha época podia. Hoje não pode mais. Certo? Dicionário ou qualquer outro material de consulta. Legislação comentada, totalmente proibida. Certo? Legislação comentada, anotada ou comparada. E súmulas, enunciados ou orientações jurisprudenciais comentados, anotados ou comparados. Esses que não podem. VAD com súmula pode, o que não pode é súmula anotada, comparada ou comentada. VAD com enunciados e orientações jurisprudenciais pode, o que não pode é se isso for comentado, anotado ou comparado. Então estes elementos é que são importantes. Gente, no quesito marcação, a palavra central é cautela. Cautela, cuidado, para não errar, para não exagerar. Ou seja, marquem sim, é possível. Pode marcar com marca-texto, pode marcar com lápis de cor, pode marcar com giz de cera. Tem vários marca-textos, aquele em gel que não vaza para outra folha, os que vazam, né, que vão só te prejudicar porque vai marcar mais que uma folha. Então pode marcar só com caneta, pode marcar com lápis, lapiseira, tudo isso pode. O que não pode é escrever fora a remissão e o que não pode é transformar o VAD numa obra de arte, né? Ou seja, né, num gibi, ou seja, num algo tão marcado, tão extravagante que chame tanta atenção, porque isso vai fazer com que os examinadores chamem o fiscal advogado vai ficar com o teu VAD analisando e você não vai ter um VAD para fazer a prova, só se você levou o reserva, que é uma dica final aqui, eu vou finalizar, certo? Que vocês sempre levem um VAD reserva. Leva o VAD reserva, não precisa ser super atualizado, certo? Descubram quais são as atualizações que ele não tem, para que você saiba que ali você não pode buscar essas informações, mas leva sempre um reserva, leva 2, porque quem tem 2 tem 1, como diria, né? E quem tem 1 não tem nenhum. Então leva sempre, se você... professor, eu não fiz anotação nenhuma, não fiz nenhuma referência, eu só marquei algumas coisas, tenho certeza que não estruturei peça, bom, leva só o teu, se você está tão seguro, se você está seguro, bora lá, e era isso. Certo, pessoal? Por fim, quando possível, a critério do fiscal advogado e dos representantes da seccional da OAB presentes no local, poderá haver o isolamento dos conteúdos proibidos, seja por grampo, fita adesiva, destacamento ou outro qualquer meio. Caso, contudo, seja constatado que a obra possui trechos proibidos de forma aleatória ou partes tais que inviabilizem o procedimento de isolamento retromencionado, o examinando poderá ter seu material recolhido pela fiscalização, sendo impedido seu uso. Os materiais que possuem conteúdo proibido não poderão ser utilizados durante a prova prática ou profissional, sendo garantida ao fiscal advogado a autonomia de requisitar os materiais de consulta para a nova vistoria minuciosa durante todo o tempo da realização do exame. Então, se a sua marcação estiver indevida ou estiver causando confusão para o examinador, ele pode ficar com o teu VAD ali 30 minutos, 40 minutos você tendo que fazer a prova.
Por isso é bom ter um reserva e por isso é bom você também cuidar para esses elementos, para não ter esse problema. Tá, professor, ele verificou que 2 folhas minhas estão marcadas de forma errada. Então ele vai isolar, vamos isolar essas folhas. Ah, não dá para isolar, tal. Bom, a última coisa é você arrancar. Tá? Leva essas folhas e eu fico com o resto do VAD, para você não ficar sem, certo? E vejam, a parte final, examinando que durante a aplicação das provas estiver portando ou utilizando material proibido, ou se utilizar de qualquer expediente que vise burlar as regras deste edital, especialmente as concernentes aos materiais de consulta, terá suas provas anuladas e será automaticamente eliminado do exame. Então não vamos correr risco de levar um material inadequado, um material errado e a gente deixar aí a nossa aprovação por causa do material. Cuide com isso, lembra, o VAD não é para desenhar, o VAD é para ter a lei, então cuidado em fazer super marcações, se fixem mais, cuidem mais em ler o VAD, ler as principais leis, não decorar as leis, mas ter o domínio, saber, não, isso com certeza está lá na lei, eu não sei qual é o artigo, mas está lá, porque eu já li a lei 1, 2 vezes. É importante ter esse domínio, até porque isso vai facilitar tanto na fundamentação das peças e na estruturação das peças, quanto também nas respostas, nas questões, certo? Eu volto com o próximo vídeo, onde a gente vai falar sobre o que é fazer a prova da OAB. Eu começo pela peça ou começo pela questão? O que eu faço? Qual é a melhor estratégia? Isso a gente vai falar num próximo vídeo. Fica de olho aí, porque a gente vai comentar várias discussões aqui no Constitucional de segunda. Grande abraço para vocês, até o próximo vídeo. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.